A humanidade sempre olhou para o céu em busca de respostas. Deuses, sinais, promessas. Mas houve um momento em que o céu se calou. E quando os deuses silenciaram, o homem foi obrigado a olhar para dentro. É nesse silêncio que nasce a filosofia. E entre todas as filosofias, uma se ergueu não para consolar, mas para fortalecer: o estoicismo. O estoicismo não nasceu de um templo, não nasceu de uma sala fechada, não nasceu do conforto, ele nasceu do colapso. Século III a.C., um navio afunda no mar Mediterrâneo e com ele afunda uma vida inteira. Seu nome, Zenão de Sítio, o homem que perdeu tudo. Zenão era mercador, rico, respeitado, confiante na estabilidade do mundo. Mas o mar não negocia, o mar não avisa, o mar ensina. Quando o navio afunda, Zenão perde tudo o que tinha e ganha tudo o que não sabia que precisava. Chega a Atenas como estrangeiro, sem status, sem posses, sem identidade. Em uma livraria, abre os Memoráveis de Xenofonte, lê sobre Sócrates e faz uma pergunta que mudaria a história: onde posso encontrar um homem assim? A resposta não aponta para um templo, aponta para a rua. Crates de Tebas, um cínico, um homem sem nada e, por isso mesmo, livre. Do cinismo ao estoicismo, Crates ensina a Zenão o desapego, a austeridade, o desprezo pelo supérfluo. Mas Zenão quer mais. Ele não quer apenas renunciar ao mundo. Ele quer compreendê-lo. Então ele une a ética de Sócrates, o fogo de Heráclito, a lógica dos megáricos e funda algo novo: o Stoa Poikilé, filosofia entre as pessoas. Zenão não funda uma escola fechada, funda um pórtico. O Stoa Poikilé, o pórtico pintado, um lugar de passagem, um lugar público, um lugar real. Ali, o estoicismo nasce como filosofia do cotidiano, não para escapar da vida, mas para suportá-la com dignidade. O Logos, a ordem oculta do mundo. Para os estoicos, o universo não é caos. Ele é governado pelo Logos, uma razão cósmica, um princípio de ordem. Tudo o que acontece, acontece por necessidade. O destino não é injustiça, é estrutura. E a grande questão não é como mudar o destino, mas como me posicionar diante dele. Viver de acordo com a natureza não significa seguir instintos, significa viver de acordo com a razão. O homem é um ser racional. Quando age contra isso, sofre. O estoicismo não promete prazer, promete coerência interior. A diáfora, a palavra que liberta. Os estoicos declaram: ricos ou pobres,
saudáveis ou doentes, famosos ou esquecidos, vivos ou mortos, tudo isso é a diáfora, indiferente. O bem verdadeiro é a virtude, o mal verdadeiro é a corrupção da alma. Tudo o resto passa. Cleantes, o homem que ouviu o cosmos. Cleantes, sucessor de Zenão, trabalhava à noite para estudar de dia. Homem de força e silêncio. Em seu hino a Zeus, ele diz: conduze-me, ó destino, pois onde eu for, irei contigo. Cleantes transforma o estoicismo em uma espiritualidade sem mito. Deus não está fora, está na ordem do todo. Crisipo, a mente como campo de batalha. Crisipo transformou o estoicismo em sistema. Ele ensina. Não são os fatos que nos destroem, são os julgamentos sobre os fatos. As paixões não são demônios, são erros de avaliação. Aqui nasce a base da psicologia cognitiva, 2000 anos antes da terapia moderna. O estoicismo sobrevive porque não depende de épocas favoráveis. Ele floresce quando o mundo desmorona. E o mundo, mais uma vez, iria desmoronar. Transição para Roma. A Grécia cai, Roma ascende, e o estoicismo atravessa o mar para entrar nos palácios, nas prisões e nas almas. Na próxima parte, o estoicismo encontra Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, o político, o escravo, o imperador. 3 vidas, um mesmo império, o interior. O estoicismo não é esperança, é lucidez. Não é fuga, é enfrentamento. E talvez, em um mundo obcecado por controle, ele seja a única forma real de liberdade. Antes de prosseguirmos, senhoras e senhores, eu sou Erivaldo de Melo. E este é o Canal Mucambo, um espaço de filosofia, psicologia e existencialismo. Um trabalho feito com responsabilidade para lhe entregar conteúdo de qualidade. Então, curta este vídeo, inscreva-se no Canal Mucambo, deixe seu comentário, porque aqui a sua opinião importa. E, se desejar, compartilhe com mais pessoas que, assim como você, também gosta deste tipo de conteúdo. Canal Mucambo. Quem tem ouvidos, ouça. Roma, a alma sob pressão. A Grécia cai, suas cidades se fragmentam, seus deuses perdem a voz, e Roma se levanta, não com filosofia, mas com disciplina, não com poesia, mas com lei, espada e ordem. Roma conquista terras, mas não conquista a alma. E é justamente por isso que o estoicismo sobrevive. Porque ele não é uma filosofia de tempos calmos. É uma filosofia para quando o mundo aperta.
está. Roma, o teste final do estoicismo. Em Atenas, o estoicismo era ensinado no pórtico. Em Roma, ele será testado no poder, na escravidão e na morte. Aqui, a filosofia deixa de ser um exercício intelectual e se torna uma arma interior. Sêneca, o homem entre o poder e o abismo. Lúcio Aeneus Sêneca nasce em Córdoba, na Espanha. Torna-se senador, orador, dramaturgo e, por ironia do destino, tutor do homem mais instável do império, Nero. Sêneca vive no centro do poder, mas escreve como quem desconfia dele. Ele sabe, o poder corrompe, mas a dependência do poder corrompe ainda mais. O tempo como a única riqueza. Sobre a brevidade da vida, Sêneca faz uma acusação implacável. Não é a vida que é curta, somos nós que a desperdiçamos. Desperdiçamos com medo, com expectativas alheias, com ambições que não são nossas. Vivemos como se fôssemos imortais. Procrastinamos, adiamos a vida e morremos antes de viver. Psicologia do presente. Sêneca não fala de deuses, fala de atenção. Para ele, viver é estar presente. Séculos depois, a neurociência confirmaria. A atenção plena reduz o cortisol, diminui a ansiedade e restaura a clareza mental. Sêneca já sabia, sem laboratório, sem eletrodos. Ele sabia porque observava a alma humana. A contradição de Sêneca. Sêneca era rico, falava contra o apego à riqueza. Foi acusado de hipocrisia, mas o estoicismo responde: não é o que você possui que te define, é o que você não precisa para ser livre. Sêneca não defende a pobreza, defende a independência interior. E quando Nero ordena seu suicídio, Sêneca o aceita com calma. Morre como viveu, lúcido. Epicteto, o homem que ninguém conseguiu acorrentar. Epicteto nasce escravo, coxo, sem nome, sem direitos. Mas há algo que ninguém consegue tomar dele: o juízo, a distinção fundamental. Epicteto ensina: existem coisas que dependem de nós e coisas que não dependem. Nossa opinião, nossa vontade, nossa atitude, isso depende. Corpo, reputação, dinheiro, destino, isso não depende. Todo sofrimento humano nasce da confusão entre essas duas esferas. A base da terapia moderna. Não é o que acontece que te fere, mas o que você pensa sobre o que acontece. Essa frase atravessou séculos. Albert Ellis, Aaron Beck, os pais da terapia cognitivo-comportamental reconheceram em Epicteto o primeiro terapeuta existencial.
Epicteto ensina a observar os pensamentos como quem observa nuvens, sem se confundir com elas. A liberdade absoluta. Para Epicteto, um homem pode ser acorrentado e ainda assim ser livre, e outro pode ser imperador e viver escravo de seus medos. A liberdade não é uma condição externa, é uma postura interior. O estoicismo como disciplina diária. O estoicismo não é teoria, é treino, visualização negativa, aceitação da morte, exame de consciência, exercícios para domar a mente antes que ela nos domine. A morte não como fim, mas como medida. Os estoicos não negam a morte, a usam como lente. Lembrar-se da morte não é morbidez, é clareza. Quem lembra que vai morrer, vive melhor. Transição para o imperador. Falta um. Não o político, não o escravo, o imperador, o homem mais poderoso do mundo que escrevia para não se perder. Prelúdio de Marco Aurélio. Marco Aurélio vive cercado de guerras, traições e morte, e escreve para si mesmo. Logo você terá esquecido tudo. Logo todos terão esquecido você. Essa frase não é desespero, é libertadora. O estoicismo sobreviveu porque ensina algo que nenhum império ensina. O domínio de si mesmo é o único poder real. E enquanto Roma caía, essa verdade permanecia. Na parte final, o estoicismo atinge seu ponto máximo com Marco Aurélio e enfrenta seus críticos, Nietzsche, Camus, o mundo moderno, para, ao final, fazer a pergunta que importa. Como viver num mundo que não promete sentido? O império interior, o fim das ilusões e a arte de viver. O imperador, os críticos e o homem moderno. Chegamos ao limite, não ao limite do tempo, mas ao limite do sentido. Aqui, o estoicismo não é mais uma escola, é uma confissão. Marco Aurélio, o homem que governava o mundo e lutava consigo mesmo. Marco Aurélio não escreveu para ser lido. Não escreveu para ensinar, escreveu para não se perder. Imperador de Roma, general em guerra, homem cercado por morte, peste, traições e colapso. E mesmo assim, seus textos não falam de glória, falam de humildade. Meditações, um diário contra o caos. As meditações não são um livro de autoajuda, mas um livro de autodomínio. Marco Aurélio repete a si mesmo como um mantra. Você não controla os eventos, você controla a sua resposta.
Você não é o centro do universo, mas parte dele. A morte como professora. Marco Aurélio vê a morte diariamente, nos campos de batalha, nas doenças, nos filhos que perde, e escreve: a morte sorri para todos. Tudo o que podemos fazer é sorrir de volta. Não há promessa de paraíso, não há consolação mística, há lucidez. Neurociência e autorregulação. Séculos depois, a ciência confirmaria. A capacidade de observar pensamentos sem se confundir com eles ativa o córtex pré-frontal e diminui a reatividade da amígdala. Marco Aurélio praticava a autorregulação emocional sem saber o nome. Ele treinava a mente para não ser escravo dela. O estoicismo sob ataque. Mas nem todos se curvaram ao estoicismo. Alguns o enfrentaram. Nietzsche, a crítica à resignação. Friedrich Nietzsche vê no estoicismo um risco. Para ele, aceitar o destino pode se tornar uma forma de negar a vida. Nietzsche não quer aceitação, quer afirmação. Ele propõe o amor fati, não apenas suportar o destino, mas amá-lo. Ainda assim, há um ponto de contato. Ambos defendem a responsabilidade sobre si. Camus, o absurdo e a rebelião. Albert Camus vê o mundo como absurdo. Não há sentido dado, não há ordem cósmica garantida. E mesmo assim, Camus não prega o suicídio. Prega a rebelião lúcida. Viver mesmo sem promessa. Nesse ponto, Camus caminha ao lado dos estoicos. Viver com dignidade num universo indiferente. O estoicismo no mundo moderno. Hoje, o império não é Roma, é a tela, o algoritmo, a ansiedade constante. Vivemos hiperinformados e interiormente frágeis. O estoicismo retorna não como moda, mas como necessidade psíquica. Empresas, terapias, exércitos, atletas, todos buscam o que os estoicos já ensinavam: disciplina emocional, clareza moral, sobriedade interior. O risco da distorção. Mas há um perigo: transformar o estoicismo em frieza, em negação da dor, em silêncio covarde. Os estoicos não negam o sofrimento, negam a escravidão a ele. O que o estoicismo não é indiferença, não é conformismo, não é passividade. É a arte de agir sem se destruir. O império interior. Todos os impérios caem. Roma caiu, igrejas caem, sistemas caem, ideias caem. Mas há um território que nenhum colapso alcança: o império interior. A sua capacidade de escolher como responder ao mundo. A pergunta final:
Se tudo pode ser domado, se o mundo não promete sentido, se a morte é certa, o que ainda depende de você? A resposta é o coração do estoicismo, a sua postura diante da vida. Não controle o mundo, controle a si. Não fuja do caos, organize-se dentro dele. Não espere salvação, seja digno. Se este conteúdo fez sentido para você, se em algum momento ele tocou a sua consciência, fortaleceu a sua lucidez ou provocou uma reflexão honesta, curta este vídeo. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que também buscam conhecimento, clareza e autonomia interior. Inscreva-se no canal Mukambo se você acredita que a filosofia ainda tem um papel essencial em tempos de ruído, superficialidade e manipulação. Comente, não para concordar ou discordar apenas, mas para participar desse espaço de diálogo e consciência. E, se possível, compartilhe este conteúdo. Ideias só permanecem vivas quando circulam. As obras citadas ao longo deste episódio estão disponíveis nos links na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Ao adquirir qualquer uma delas, você aprofunda seu próprio estudo e, ao mesmo tempo, ajuda diretamente a manter o canal Mukambo ativo e independente. E, para quem desejar contribuir de forma ainda mais direta, sem intermediações, a chave Pix do canal Mukambo está disponível na descrição. Não é um pedido, é apenas uma possibilidade para quem entende que conteúdo livre precisa de sustentação consciente. Mukambo é um espaço de voz, pensamento e resistência interior. Se isso faz sentido para você, seja parte. Muito obrigado. Até o próximo ensaio filosófico. Canal Mukambo. Quem tem ouvidos, ouça.